Oi! Hoje eu vim fazer uma resenha em vídeo, a primeira resenha em vídeo que eu faço de produto de pele. Então, hoje eu vim fazer a resenha da Dream Matte da Maybelline. É uma base não tão nova, na verdade ela não é nem um pouco nova, mas eu resolvi fazer pra ver se vocês gostam, porque muita gente me pergunta uma indicação pra pele oleosa, pra base pra pele oleosa, então eu vim fazer a resenha da Dream Matte da Maybelline. Eu já tô com ela, na verdade eu só tô com ela na cara e uma coisa, e um rímel e um batom. Então eu só tô com isso, eu não passei blush, não passei pó, não passei nada, só tô com ela aqui na cara. Então se você quiser saber o que eu acho dessa base, a aplicação, tudo certinho, é só continuar assistindo e roda a vinheta. Eu vim aqui sem maquiagem, com a cara toda cagada. Eu resolvi fazer desse jeito, eu resolvi fazer hoje porque minha cara tá bem judiadinha. Tô cheia de pontos vermelhos e espinhas e cravos. E é legal pra vocês verem a cobertura da base. A minha cor é a Classic Ivory 2, não, Classic Ivory Light 2. Então é essa aqui. Antes de falar, eu vou mostrar 4 pincéis que vocês podem aplicar essa base, tá? É assim, esses 4 pincéis você pode aplicar, mas eu acho que tanto o produto quanto o pincel é adaptável do jeito que você quiser. Então você pode usar um pincel para base para aplicar blush e vice-versa. Eu acho que se funcionar pra você, se você gostar do resultado, vale tudo, sabe? Tanto de produto quanto de pincel, tanto que tem alguns produtos que eu uso. O quarteto de sobrancelha, inclusive, da Dylos, eu uso na minha sobrancelha e eu uso como sombra também, e às vezes também como blush, como contorno, então super funciona. Tem que pegar esse produto e fazer um multiuso aí. Então tá, então eu vou mostrar os 4 pincéis que normalmente se utilizariam para aplicar esse tipo de base em mousse. Como vocês podem ver aqui, a base é em potinho de vidro. E ela é um mousse, é exatamente um mousse, tá fazendo? E ela é exatamente um mousse mesmo, então você pode usar tanto com pincel quanto na mão se funcionar. Eu não gosto de usar na mão esse tipo de base, porque além de sujar muito a mão, eu acho que não espalha muito bem, como eu gosto de aplicar base líquida com a mão, porque espalha melhor. A base mousse eu já não acho que espalha bem com a mão, tá? E também uma dica, se você for aplicar com a mão, dá uma lavada na mão antes, porque como ela vem direto no pote, você vai enfiar o dedo aqui dentro, então pode ser que possa, sei lá, contaminar, alguma coisa assim. Então é melhor você lavar a mão antes direitinho, se você for aplicar com a mão. Se não, tem 4 tipos de pincéis, originalmente, que a primeira é o clássico, que é o língua de gato. Eu não gosto muito de aplicar base em geral, não só essa, em geral com esse, então eu gosto de aplicar corretivo porque ele encaixa certinho aqui. Gosto de aplicar corretivo, iluminador, um corretivo mais claro, fazer pontos de luz ou aplicar o corretivo mesmo com esse tipo de pincel. Mas esse aqui é o mais comum, então você pode aplicar, dá o mesmo efeito, você só demora mais um pouco para espalhar direitinho. O segundo mais comum que tem é o Dual Fiber, que ainda bem que aqui no Brasil já tem várias opções de Dual Fiber, então é aquele pincel que tem 2 cerdas, uma menorzinha e a outra grandinha. Ele é bem fofão e ele não é denso, então ele esfuma melhor, você espalha ele melhor e deixa um acabamento mais leve, tá? Eu já apliquei muito, eu aplico muita coisa com ele, tanto base quanto, sei lá, pó, alguma coisa assim. Quando eu quero um efeito mais leve, eu sempre venho com ele. E também, se eu pesar alguma coisa, sei lá, se eu pesar no blush ou pesar até na base, pra aquela cara de reboco, eu venho com ele e dou uma esfumada que dá super certo e ele dá uma suavizada também. O terceiro tipo de pincel é esse aqui, que é o Kabuki chanfrado. Esse aqui é o da Vult número 8, eu não falei dos outros, né? Os outros 2 são da Macrylan, mas eles são bem antigos e não tem numeração nem nada, eu só vou falar os modelos pra vocês. Já esse aqui é o número 8 da Vult, que ele é assim, é um kabuki chanfrado. Ele é ótimo pra fazer assim os cantinhos, sabe? Pra corretivo ou aqui em torno, porque ele encaixa certinho.
no seu rosto. Eu gosto bastante de usar ele e ele dá uma cobertura mais pesada, porque quanto mais denso o pincel, mais pesado ele fica, mas ele fica um pesado esfumado muito bonito, porque ele esfuma muito bem. Esse aqui é bem durinho, é bem firme e ele é menorzinho, então você leva um pouco de tempo para aplicar ele. Eu não gosto tanto dele, mas em questão de aplicação de base, eu gosto mais para corretivo e gosto também para fazer alguns pontos assim que ele encaixa certinho na pele. Mas também tem esse, pincel é uma coisa que você tem que se adaptar, é uma coisa sua, então tá aqui o terceiro pincel. E o último pincel, eu já falei aqui, eu sempre uso, que é o meu favorito, que é o Kabuki de topo reto. Esse aqui, o meu é da EcoTools, que eu já falei no favoritos do ano, eu acho que eu falei no favoritos do ano, que esse pincel, eu não usei outro tipo de pincel para aplicar base, depois que eu ganhei esse, sabe? Ou eu uso a mão, e quando eu uso pincel, eu uso esse, não tem outro que eu uso. Se eu quiser usar pincel, eu uso esse. Então esse aqui é o Kabuki de topo reto da EcoTools, que ele é muito molinho e ele deixa o esfumado lindo na pele. Então eu já falei muito com a cara lavada, então vamos na aplicação da base. Eu vou aplicar um lado primeiro pra vocês verem e depois eu aplico o outro, tá? Eu vou aplicar com esse porque eu gosto, mas como eu falei, vocês podem adaptar. Então é simplesmente eu venho aqui e pego assim, sabe? É só dando batidinhas assim nele pra pegar. Se você arrastar vai fazer maior sujeira, então eu só dou batidinhas e venho com a aplicação dele no rosto. Pronto. Viu como é fácil de aplicar? Ele é bem fácil de aplicar. Ele tem uma cobertura de leve a média, dá pra construir camadas, mas eu não gosto muito porque como ele é mousse, ele pode esfarelar um pouco. Você quase não percebe que tem base na sua cara. Sim, ele transfere um pouco porque eu acho que não tem nenhuma base que eu conheça que não transfira, ele transfere pouco. E como vocês podem ver, o acabamento dele é bem sequinho, então essa tá com base, essa tá sem base. Eu acho que dá pra vocês perceberem no vídeo a diferença. E ele cobre bem as minhas olheiras. Eu não tenho muita olheira, então eu não fico preocupada com isso. Minha cachorra tá latindo freneticamente. E eu tenho uma mancha vermelha aqui e ele cobre, mas ele não cobre tudo, tá? Então a cobertura é de leve a média. Eu vou tentar mostrar pra vocês, eu vou aplicar mais um pouco aqui pra vocês verem, porque eu tenho... Não sei se vocês vão conseguir ver essa mancha vermelha que eu tenho aqui. Então, ó. Vou também aplicar mais um pouco nas minhas espinhas. Como vocês podem ver, ele não cobre tudo, mas você dá pra construir camadas com ele. Agora eu vou aplicar no rosto todo e volto aqui pra falar pra vocês o geral da base, tá? Então voltei com a base toda aplicada no rosto. Ela deixa um acabamento bem uniforme, bem mate. Eu não coloquei pó, não coloquei nada, só tô com a base no rosto. Ah, eu também não coloquei primer, tá? Então quando você coloca a primer ela desliza mais fácil e ela dura mais. Como eu falei, você sente que tá com a base na pele, mas ela tem um acabamento super seco, então você não repara. Ela fica completamente mate, então ela é só indicada para pele mista a oleosa. Eu tenho a pele muito, muito, muito oleosa, como vocês sabem, e eu gosto muito dessa base. Mas assim, depois de 2 horas, no máximo, ela já começa a transbordar óleo. Então você tem que manter ela mate com pó. Não adianta querer contar que ela vai segurar a sua oleosidade, porque ela não segura, tá? Então, quando eu aplico ela, eu não aplico pó em seguida, porque mesmo se eu aplicar ela e passar um pó por cima, depois de 2 horas ela vai continuar emitindo, ela vai continuar emitindo o óleo da cara, então não faz diferença você aplicar logo quando você aplica a base ou depois. Pra não ficar um acabamento tão pesado, eu gosto de aplicar ela e deixar ela assim, sem nada, sem pó, sem nada. E quando eu começar a ver que tá começando a sair o óleo, eu venho com pó e matifico.
Então sim, era uma base boa, eu gosto bastante dessa base. Eu não sei se eu compraria ela de novo, porque tem algumas outras bases mate, inclusive eu tô querendo muito comprar a base da Vult Mate pra testar, porque eu tô vendo que tem muitas pessoas falando bem, mas eu vou esperar acabar essa, porque né, eu já tenho bastante base aqui. Então eu vou esperar acabar essa, porque a minha já tá menos da metade, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela já tá menos da metade, porque eu uso realmente ela bastante, porque eu gosto dela, é uma boa base. Mas ela não segura a oleosidade durante o dia inteiro, então você tem que vir com pó. Ela transfere um pouco, peguei um papel aqui pra vocês verem. Ó. Ó, aí. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela transfere sim um pouco. Então, ela quase não transfere, mas ela transfere sim. E durante o dia ela vai transferindo quando ela vai começando a emitir o óleo, ela transfere mais do que o normal. Então sim, é uma boa base. Eu não me lembro quanto que eu paguei nela, mas eu acho que estava em torno de 30 e poucos reais. É um preço justo para essa base. É uma base boa para quem tem pele oleosa. Não é ótima, tá? Mas ela é boa. Então sim, eu recomendo. Eu recomendo e eu gosto muito da textura dessa base. Eu gosto muito da textura mousse dela. Então sim, eu recomendo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, obrigada por ter assistido. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um joinha aqui que eu continuo fazendo. Lá no post do blog vai ter todas as comparações da minha cara sem maquiagem, com maquiagem, foto do produto, tudo certinho. Então dá uma olhadinha lá, o link tá aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber meus vídeos primeiro. Fala se você gostou ou não dessa base, tá? Comenta aqui embaixo para eu saber. Então é isso, obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau!